Segunda-feira é dia de análise técnica no fecho de contas. Conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares. Já sabe que pode participar através do e-mail fechodecontas@económico.pt ou através do número 21 323 6898. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. E começamos por pegar numa notícia de que falava há pouco, que o índice de produção nos Estados Unidos contraiu pela primeira vez em 3 anos. O que é que os mercados têm a dizer sobre isso hoje? Os mercados o que têm a dizer sobre isso é que, de certa forma, isso poderia estar descontado. Eu penso que não, que fosse abaixo do nível de 50, que é aquilo que diz que é recessão, mas também é bastante perto, 49,7. Mas a pendente já era decrescente. Aquilo que mais me destaca nos mercados americanos, ou aquilo a que eu quero chamar a atenção, será isto. Na sexta-feira passada nós fechámos a semana, fechámos o mês, fechámos o trimestre e fechámos o semestre. E aquilo que nós constatamos é que se desenvolve uma figura no gráfico do SP500 e do Dow Jones Industrial, que é uma figura conhecida como que de possível volta. Bem, o que é que isto quer dizer e porque é que eu chamo a atenção do facto de isto ser um gráfico trimestral? Porque só fará casa uma figura destas um investidor que pensa assim, eu vou para o estrangeiro, vou de férias, estou 3 meses ausente e eu diria, possivelmente não é o melhor momento para se colocar. E se verificarmos no período do gráfico, porque lá está, a história repete-se, às vezes que houve figuras semelhantes, não importa aqui a cor da figura, mas às vezes, sim, esta figura, a forma como ela está desenvolvida, portanto, as vezes que ela se desenvolveu, deu origem a correções. Bem, isto corresponde, de certa medida, que os mercados norte-americanos estarão aqui a desenvolver a segunda, terceira onda altista, a terceira fase do mercado altista. E aquilo que nós verificamos é que desde março de 2009 iniciou a primeira, iniciou a segunda e estaremos na terceira. Bem, os investidores quererão também saber, estamos dentro de uma fase, eu não quero olhar para um gráfico de 3 meses. E porque é que os gráficos na sexta-feira se pararam exatamente neste ponto? No caso do Dow Jones Industrial, pois como poderemos verificar, corresponde a esta diretriz baixista, a este canal baixista. Também importa referir que, se nós verificarmos isto assim, qual é que é a tendência de fundo do mercado? Temos uma tendência altista. E as tendências, normalmente, dentro de um ciclo, que é o ciclo altista que nós aqui temos, digamos que se dividem, ou que há 3 tendências nelas. Temos a tendência de fundo ou primária, que é tendência altista. Esta fase corretiva, desenvolvida desde maio e junho, portanto, esta parte é a tendência secundária, normalmente é sempre contrária a esta tendência primária, e as tendências terciárias são estas pequenas tendências que vemos aqui, que se desenvolvem contrariamente à tendência secundária. O que é que isto quer dizer? Que superados estes níveis máximos registados na última sexta-feira, mas com fecho diário, neste caso com 2 fechos diários, estaremos a sair da tendência secundária, que é contrária à primária, e retomamos a tendência de fundo, que é a tendência principal. O que é que devemos vigiar? Pois estes máximos alcançados ao longo do ano, que estão aqui em torno a 13.360, no caso do Dow Jones Industrial, e estes máximos a serem recuperados e a serem novamente conquistados, estaremos na terceira fase do mercado altista. E eu digo terceira fase porquê? Porque o mercado se divide em 3 fases. Temos aqui a primeira, que é a fase da acumulação, onde grandes institucionais e fundos especulativos se incorporam no mercado. Temos esta segunda fase, que é a segunda fase da participação pública, onde entramos nós, aqueles que já conhecem melhor o mercado e alguns outros investidores, e a terceira fase onde normalmente entram aqueles menos experientes que pensam assim, o mercado não para de subir e eu vou aproveitar, e normalmente é quando o mercado corrige. E eu quero alertar que, como diz precisamente com o gráfico trimestral que nós antes aqui mencionámos, e este gráfico, peço desculpa, há um gráfico que está errado, portanto, e este gráfico trimestral, aquilo que me diz é que isto poderá ser este sinal. Portanto, o nível, no caso do SP500, a vigiar, neste caso a ser superado e a poder anular esta figura, é o nível 1424. Também quero acrescentar que, tecnicamente, o índice SP500, com base nestas ondas altistas, terá uma projeção técnica ao nível de 1650 pontos. Agora, teremos que ser também um pouco realistas e pensar assim, mas esta projeção técnica corresponde com os fundamentais? Não, os fundamentais levam-nos a 1450, 1470 ou até estes máximos que já foram alcançados. Mas o mercado também sabemos que muitas vezes se dirige, de certa forma, a determinados níveis puramente técnico para levar a que os investidores queiram colocar. Há uma outra coisa que eu também quero chamar aqui a atenção,
se tivermos aqui a oportunidade, que é o caso do dólar americano versus dólar canadiano. Eu uso, e quero chamar a atenção disto, porque eu uso isto há 3 anos, esta parte como referência. Porquê este par, dólar canadiano, dólar americano? Precisamente pelo seguinte, o dólar americano versus dólar canadiano tem percursos contrários ao dos mercados, neste caso dos índices norte-americanos. Conforme poderá Alexandra constatar, desde maio, que está aqui o período de maio, em que as bolsas começaram a corrigir e veja que o mesmo é altista. E as bolsas começaram a ter alguma reação e a andar de uma forma lateral e ele está desta mesma forma. O que é que isto quer dizer? Que superando ou começando a subir e superando estes níveis que nós aqui vemos e verificamos, isto quererá dizer tecnicamente que os mercados irão corrigir e descer. Partindo esta parte de baixo, corresponde ao nível 1.0150, irá descer. Agora, eu também explico porque é que por fundamentais isto se dá. É porque, portanto, o Canadá é o maior exportador do mundo de matérias-primas por questões monetárias, digamos assim, contabilizando as energéticas, porque eles, portanto, exportam muito Brent, crudos, exportam muito o petróleo, e então o que é que se deve a isto? Quando os mercados caem, o petróleo também cai, e, neste caso, valoriza o dólar frente ao dólar canadiano, torna-se mais barato também adquirir o petróleo em dólares canadienses para o caso dos americanos. E é a correlação, em parte, que aqui encontra. A verdade é que, se verificarmos os gráficos, ele, de facto, está aqui a dar, portanto, este sinal, marca estes níveis, e eu, quando vejo mercados a subir ou a descer, tenho sempre este par à minha frente e é sempre um par que eu digo assim, isto é verdade ou isto não é verdade. Por vezes funciona como indicador adiantado. Um outro fator que também é importante, mais para a Europa do que para os Estados Unidos, mas que terá a sua influência em todos os mercados, é o caso do Bund. O caso do Bund desenvolveu aqui um percurso altista de longo prazo e a forma como fechou na terça-feira... Indica, justamente essa era uma das questões que se colocava na semana passada, era que com as estratégias adotadas e com a possibilidade do fundo e também do mecanismo poderem comprar diretamente dívida no mercado, dívida dos países e também recapitalizar a banca, que trazia mais segurança à Europa e por isso as bunds tornavam-se menos atrativas do que até agora têm sido. Nota-se nestes gráficos da análise técnica, Luís, uma inversão nesta procura das bunds como ativo de refúgio por parte dos investidores? Nota-se como ativo de refúgio, de certa medida, mas também como um seguro. E eu digo como um seguro porquê? Porque normalmente esta também, tal como o par que falámos anteriormente, tem normalmente um movimento contrário àquele que tem os índices em si, e aquilo que nós verificámos foi que os meses de março e abril foi altista, igual que os mercados europeus. Portanto, isto também quer dizer aqui, de alguma forma, de que está a servir também de ativo de refúgio, mesmo quando os mercados sobem, portanto, este também tem subido. Como quem diz, o investidor compra ações ou entra nos índices, mas destina uma parte da carteira dele também aqui, para que pense assim, bem, se alguma coisa der mal e me apanhar de surpresa, eu estou ali prejuízo, estou ali protegido. O tal ditado de, portanto, não querer levar o porco sem dar o chouriço, portanto, é um pouco assim, é tentar aqui, portanto, proteger-se ou fazer um seguro. Mas, conforme eu falei nos índices, também temos aqui uma fase altista e também temos aqui a fase de consolidação, que é a tendência secundária, que o Bund também realizou. Mas está muito próximo deste nível 139 e a vela, conhecida como martelo, que desenvolveu na última sexta-feira, poderá dar origem a ressaltos. Portanto, a ressaltos para este índice, que são correções precisamente para os índices. Luís, vamos olhar também para a Praça Portuguesa, que hoje era uma das que mais subia entre as principais praças europeias. Havia aqui destaques hoje, sobretudo no setor da banca, mas também é natural, já que as notícias têm sido, sobretudo, sobre a banca nos últimos dias. Mas o que é que nos diz a análise técnica da Praça Portuguesa e alguns destaques de cotadas? Alguns destaques. Começando pela Praça Portuguesa, a Praça Portuguesa deu, portanto, neste caso, no dia de hoje, já, precisamente, com o fecho de hoje, fez a confirmação da figura que nós falámos, portanto, na passada quinta-feira. O que quer dizer que o nível dos 4.720 pontos é o nível que nós deveremos vigiar para o curto prazo. E para o médio prazo, pouco mais abaixo se encontra, que é o nível dos 4.535. Portanto, tecnicamente, dá-nos aqui já uma projeção, e esta figura está confirmada, para que se possa dirigir ao nível 4.985 pontos. Pronto, importa referir que ainda nos encontramos dentro de uma tendência de fundo baixista e aqui, ao contrário do que falámos dos índices norte-americanos, poderemos estar na segunda fase, tendência secundária, ou seja, fase de consolidação destas descidas, para depois então
possivelmente voltar a cair. Teríamos que passar o nível 5.450 para que voltasse tal... a subir. Exatamente. Temos tempo ainda para um ou dois destaques, Luís, mas destaques pela rapidamente. positiva. Temos o caso, tecnicamente, pelo BPI, que desenvolve uma segunda onda altista no início de uma terceira, com possíveis projeções, portanto, ao nível de 0,60, e que no gráfico de longo prazo faz uma figura conhecida como estrela do amanhecer e que também dá projeções altistas. No caso da Galp, temos aqui um possível apoio no nível de 76,4% do retrocesso de Fibonacci e que, com uma figura conhecida como ombro-cabeça-ombro, poderemos possivelmente, com a superação e confirmação 2 dias por cima do nível 10.20, dirigir-nos ao nível de 11.30, mas que não a retira desta tendência baixista de longo prazo. Luís, muito obrigada. Obrigado. O comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica no fecho de contas às segundas-feiras. Olhamos para as praças europeias e também na praça portuguesa, um olhar sobre dois dos títulos que têm tido dos melhores desempenhos do índice Galp Energia e também Banco BPI.